Tá tudo certinho para poder começar a gravar? Uhum. Então, antes de começarmos, gostaria de falar que hoje quem dará o último encontro será a Mariana e a Isabelle, que são integrantes da área de ensino da Liga. Então, sejam bem-vindos, espero que seja um bom encontro para vocês apresentarem. E espero que futuramente vocês possam participar de outros encontros e tenham gostado de hoje. Então, vocês podem se apresentar brevemente assim e começarem a falar da aula de hoje, tá bom? Tá bom. Boa noite, gente. Mariana, você quer começar a apresentar os slides? Que aí a gente também deixou uma apresentação nossa nos slides para facilitar. Vou só esperar ela apresentar e eu começo já falando. Estou esperando apresentar para mim, que o meu está um pouquinho devagar, mas que já está indo. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim, tudo certinho. Tá bom, então. Boa noite mais uma vez, gente. Como a Natália já nos apresentou, tanto eu como a Mariana, nós somos membros da diretoria de ensino. Eu, no caso, sou a Isabelle Bezerra, sou estudante também da UFCampus, né, a instituição que está ligada à liga aqui acadêmica. Estou no 10º período do curso já finalizando, agora esperando os últimos trâmites para poder me formar. E eu vou passar para a Mariana, antes de eu iniciar aqui o conteúdo, para ela se apresentar também brevemente. Oi, gente, boa noite. Eu sou Mariana, sou psicóloga, sou de Recife, né? Sou membro da Liga, da diretoria de ensino, e a gente está aqui para poder somar, né, com essa aprendizagem de vocês e que seja uma experiência bem legal. Pode passar, Mariana, por favor. Bom, para começar, como o título já revelou e também a gente já divulgou qual seria o conteúdo dessa aula de hoje, desse último encontro, nós vamos falar sobre os objetivos terapêuticos, que são algo muito importante da terapia cognitivo-comportamental e é algo que não deve ser levado assim de forma leviana, de uma maneira assim de qualquer jeito, mas tem que ser dada a devida atenção. E como a gente, desde o começo, desde o primeiro encontro, já iniciou falando do caso do João, né? Do caso fictício do João. A gente já passou por todas as fases ali de conhecer a demanda, de avaliação, de conceitualização cognitiva, que foi a última aula, e agora vamos hipotetizar que nós estamos na fase de tratamento, que é definir os objetivos terapêuticos. Que seria, vamos colocar aí lá pela 3ª sessão, por aí, né? A depender de quantas sessões foram para avaliar o caso, etc. Você já construiu, como eu já falei, a conceitualização cognitiva, já começou ali a preencher aquele diagrama. Então, chegou a hora de definir os objetivos do João. E aí eu coloquei esse slide imaginando assim, o que o João listou como objetivos terapêuticos. Porque a pessoa, quando a gente vai perguntar para o cliente isso, geralmente eles dão objetivos assim mais amplos. Então, vamos fingir que foram esses aqui que ele falou. Como eu coloquei ali, a primeira coisa, ele ansioso como a gente já viu que a hipótese diagnóstica dele, o diagnóstico dele pode ser o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, ele já colocou o primeiro objetivo terapêutico dele, quando perguntado, foi sobre acabar com a ansiedade. Quero acabar com a minha ansiedade. É muito comum a gente ouvir isso de pessoas quando procuram o suporte ali, a psicoterapia, sempre quer acabar com algum sintoma, é sempre assim, nos extremos. E aí ele já chegou com esse objetivo. O outro objetivo dele foi, eu quero conseguir dormir, tenho muitas preocupações, minha cabeça não para. Ele mesmo, que a gente já viu quando estudou o caso dele, tinha dificuldades para dormir. E uma terceira questão também sobre ele demorar muito para tomar decisões. Então,
vamos colocar que ele chega com essa demanda. Poxa, minha esposa reclama muito, que eu gasto muito tempo para decidir algo, então, de repente, seria algo necessário de ser trabalhado. Então, pode ser um objetivo aqui para terapia. E um outro objetivo seria sair mais de casa. Ele chega assim, eu quero sair mais de casa. E agora eu queria saber de vocês, colocando esses objetivos terapêuticos do João, o que vocês acham? Vocês acham que seria interessante trabalhar dessa forma? Tá tudo certo? Ou vocês sugerem outra forma de trabalhar os objetivos, sendo que isso foi algo que ele trouxe, que ele verbalizou? Como que ficaria para vocês, enquanto terapeutas do João, já que a gente está fazendo esse exercício aqui, se ele chegasse com esses objetivos? Aí, se vocês puderem falar, tanto abrir o microfone, como a Nathalie já levantou a mão primeiro, ou digitar também no chat, enfim. Mas como a Nathalie falou aí, já se manifestou, pode falar. Eu acho que é muito importante validar o que ele trouxe e tentar entender qual demanda está sendo a mais alarmante no momento. Sim. Eu vi também que a Isadora colocou aqui. Acredito que ele tenha listado esses objetivos pensando no que mais incomodava ele no momento. Então, acho que são super válidos. Assim como a Nathalie falou, né, a gente tem que considerar isso. Mas alguém queria falar? Pode falar, Natália. Eu acho que eu também exploraria um pouco mais esses objetivos, que às vezes estão um pouco amplos demais. Por exemplo, acabar com a minha ansiedade. Eu perguntaria exemplos em que a ansiedade está incomodando ele, para entender as estratégias que ele utiliza para manter aquilo ali. Por exemplo, sair mais de casa. Eu meio que especificaria um pouco mais, sabe? Porque estou achando um pouquinho geral ainda. Sim. Mas alguém quer dar mais alguma opinião, alguma sugestão? Bom, acho que não, mas antes de eu continuar aqui também, fiquem à vontade, gente, para falar, não só quando eu perguntar a vocês, mas se surgir no meio da apresentação alguma dúvida, podem falar, tá? Por favor, fiquem à vontade. Como já tem sido nos encontros anteriores, esse daqui também pode ser um espaço aberto para qualquer dúvida. Então, aí, vamos ver como, acho que já acabaram as contribuições nesse momento. O pessoal falou que é válido, né? E como a Natália falou, vamos explorar um pouco melhor. Então, exatamente, assim, a gente precisa ver como ali está parecendo tudo muito amplo, né? E, por exemplo, acabar com a minha ansiedade é uma coisa que, como eu falei antes, as pessoas chegam sempre com esses extremos, assim. E será que é possível acabar com a ansiedade? Óbvio que a gente não vai pegar falar para o cliente, isso aí que você está falando é impossível, não tem como, isso não existe. Não, mas a gente vai, de repente, psicoeducar sobre isso, enfim. Mas, como a Natália falou, é bom a gente explorar melhor, e isso que a gente vai fazer agora, entender como a gente pode, de fato, definir objetivos que sejam bem assertivos, bem mensuráveis na terapia. Pode passar, por favor, Mariana. E primeiro, para a gente entender o que seriam esses objetivos terapêuticos, é importante a gente entender uma definição básica, assim, e o nome meio que já revela o que seria, que é os resultados que a gente quer obter, que a gente quer alcançar com a terapia. Como a gente sabe, como já foi falado também em outras oportunidades, a TCC, ela é voltada para objetivos, ela é voltada para o presente, com foco no presente. E quando quando uma pessoa chega para a terapia, não tem como ela trabalhar tudo, a vida dela toda, desde a infância até a vida adulta e etc. Não, o João também não tem como a gente pegar tudo. Obviamente, tem aspectos relevantes da infância, como a gente já viu, que a gente vai considerar, da criação dele, enfim, de como ele se constituiu enquanto sujeito. Porém, a gente precisa ter delimitado o que a gente quer trabalhar na terapia. Não tem como a gente trabalhar tudo e cada minúcia da vida da pessoa. A gente tem que ver ali o que está causando sofrimento, o que está incomodando, como a Isadora falou, quando ele trouxe ali os objetivos dele. Isso é muito importante a gente considerar. Então, sempre importante ter em mente que com a TCC a gente vai ter uma meta, a gente vai ter objetivos a trabalhar naquela terapia, até mesmo para depois a gente conseguir mensurar. Será que a gente alcançou esses objetivos? Ou será que algo precisou de ser reformulado? Enfim, tudo isso a gente vai ver aqui na nossa apresentação, na nossa aula de hoje. Pode passar, por favor. Então, a gente tem que pensar, quando a gente considera esses objetivos para a terapia, não só o terapeuta, né? Nós, enquanto futuro terapeuta, ou já quem já é formado, que já atua, a gente não vai considerar só o
o que a gente está achando que deve acontecer para a terapia, na verdade, né? Para trabalhar na terapia. Como a gente já viu também anteriormente, a TCC ela tem um empirismo colaborativo e, assim como em outras situações, como na conceituação cognitiva, a gente também trabalha perguntando para o paciente, tá legal, você concorda com isso, é isso mesmo, eu entendi, isso que você queria dizer, era isso que eu entendi, enfim. Tudo isso você vai sempre acordar com o paciente, inclusive os objetivos terapêuticos. A gente também vai decidir isso com o paciente. É claro que, como a gente viu ali no João, ele colocou de forma muito genérica, como acabar com a minha ansiedade. Mas a gente, nós, enquanto equipe, como time, terapeuta e cliente, vão decidir em conjunto esses objetivos terapêuticos. Então, pensando nisso, nós vamos ver o que seriam objetivos de curto prazo e de médio a longo prazo para a terapia. Os de curto prazo, geralmente, se foca mais na redução de sintomas, numa maior funcionalidade do paciente, porque geralmente a pessoa já chega, já procura terapia quando está com prejuízos em diversas áreas da vida, já tem sintomas que estão atrapalhando muito sua funcionalidade, muito o seu dia a dia mesmo, enfim, prejuízos no trabalho, na família, etc. E com isso é muito importante, até mesmo para a gente instigar a esperança do paciente durante esse processo terapêutico, que a gente trabalhe em algo que vai reduzir os sintomas para ele ter a maior qualidade de vida. Então, a gente pode já pensar em trabalhar, no caso do João, né, como até mesmo no estudo de caso de amostra, né, em objetivos que trabalhem melhor essa ansiedade, como lidar com essa ansiedade, os sintomas físicos, que muitas vezes é bem incapacitante. Então, isso já seria mais ou menos de curto prazo. E o de médio a longo prazo já seriam mudanças mais, assim, duradouras para aquele paciente, que vão gerar mudanças mais duradouras, como no padrão de funcionamento, que a gente vai trabalhar crenças, etc., e a aquisição de habilidades relacionadas à estrutura da personalidade do cliente. Então, a gente vai trabalhar, como eu falei já, as crenças nucleares, já fica mais assim, já para o meio, já da terapia, já depois de bastante tempo a gente vai começar a trabalhar isso, já que é um nível mais assim, profundo da cognição, e também trabalhar aquisição de habilidades, como, sei lá, vamos supor que, nesse caso mesmo, o João, como ele tem, vamos supor que ele tem problemas de comunicar aquilo que é importante para ele, etc. Aí a gente pode trabalhar habilidades sociais, ou até mesmo habilidades para ele lidar com as preocupações, que é algo muito, muito grande ali da demanda dele, algo que atrapalha muito a vida dele, né, essa questão da preocupação. Pode passar, por favor. Então, dito isso, a gente entendendo mais ou menos como que seriam esses objetivos terapêuticos, nós vamos ter que chegar até eles. A gente tem que tentar acessar isso. E uma das formas de a gente fazer isso, uma forma da gente fazer isso, melhor dizendo, é acessá-los através dos valores, depois das aspirações e, por último, os objetivos. É até a forma que a Judith Beck apresenta no livro dela, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, que é a Bíblia da TCC, como a gente fala. E essa é uma forma da gente tentar chegar a esses objetivos. Pode passar, por favor. Então, primeiro, o que seriam os valores? Esses valores seriam as crenças mais antigas da pessoa e o que, de fato, é importante para ela, para a vida dela, em diversas áreas da vida. Então, geralmente, os valores são duradouros, não são, assim, imutáveis. As pessoas podem mudar de acordo com as suas vivências, de acordo com, enfim, um amadurecimento, mudar os seus valores. Porém, elas são duradouras, são coisas, são questões que essas crenças que vão nortear a vida daquela pessoa, na tomada de decisão, nos comportamentos dela, e como ela vai se portar diante das situações, geralmente vai corresponder aos seus valores. E aí, sabendo que a gente precisa ver o que é importante para aquele indivíduo para poder depois definir os objetivos terapêuticos, tem algumas formas de fazer isso. Porque, primeiro, você pode simplesmente perguntar: olha, João, o que seria importante para você? O que é importante na sua vida? O que você valoriza na sua vida? Mas pode ser que ele tenha dificuldade para falar logo assim. Às vezes a pessoa está num nível tão grande de sofrimento ou de perda mesmo de funcionalidade e não consegue exprimir assim, seus valores, não consegue falar
não vem nada à mente. Então, a gente pode optar, ou até mesmo para organizar, perguntar por áreas da vida. Tá, então tá bom. Então, o que seria importante para você nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus amigos? Como que você quer construir isso, os seus relacionamentos? E como que você quer ser na sua família, enfim, para os seus filhos, já que ele é um homem já com filhos, casado, para sua mulher, para sua esposa. E a gente vai vendo o que é importante para ele nessas áreas, na produtividade, no trabalho dele, que, como a gente viu no caso, parece ser algo muito importante para ele, já que ele estudou muito e se preocupa muito com essa questão para administrar a casa dele. Ele deve ter muitas preocupações, inclusive o estudo de caso diz, né, quando estava na pandemia, etc., de faltar alguma coisa, etc. Na saúde também, o que é importante para ele no sono, que a gente já viu que ele tem dificuldades, né, para dormir, o que seria o valor para ele, o que é importante para ele ter uma qualidade de vida, enfim. No autoaperfeiçoamento, a gente já viu que sim, que para ele seria importante essa questão da educação, que ele lutou muito, foi incentivado pelos pais, então provavelmente é um valor para ele. Na espiritualidade, se para ele é importante estar ligado a alguma comunidade de fé ou não, enfim, ou não necessariamente uma religião, mas em algo mais, enfim, acreditar em algo transcendente, etc. Como a gente já sabe que é essa área da espiritualidade. E na recriação, se tem, para ele é importante ter algum hobby, praticar algum esporte, ter um momento de lazer, seria importante para o João. Então, ele poderia falar, de repente, que um valor para ele, considerando o caso, ser um bom pai, conseguir prover para a minha família, conseguir ser um bom médico, atender bem os meus pacientes, suprir as necessidades dele de acordo com a minha expertise. Enfim, tudo isso pode ser um valor para ele. Pode passar, por favor. E as aspirações, vamos lá. Tendo em vista já os valores do cliente, a gente vai ver, então, o que ele quer para o futuro dele. O que seria, o que ele almeja para esse futuro dele, o que ele quer alcançar. E a gente pode fazer algumas perguntas para acessar isso, que seria, o que você quer para a sua vida? O que você espera? Quais são as suas esperanças para o futuro? O que você deseja por esse futuro? Como que você vê nesse futuro? O que você quer alcançar? Quais são os seus sonhos, os objetivos para o futuro? Quando ele era criança, pode perguntar como que você via, como você queria a sua vida, o que você desejava. E, às vezes, também a gente pode ver até mesmo antes da queixa dele se iniciar. Porque, como eu falei, às vezes as pessoas estão no nível de sofrimento tão alto que não conseguem se ver, não tem perspectiva de futuro. Então, então antes de você ter essas crises, como popularmente chama, né, crises de ansiedade, quando você começou a ter essas queixas de ansiedade, como que era para você antes? O que você queria para sua vida, se for o caso, né? Se ele não tiver mais essa perspectiva, ou tiver dificuldade de chegar a esse futuro? Ou até mesmo nos valores. Eu acabei deixando passar isso, mas isso também se aplica aos valores. De repente, a pessoa já não consegue mais ver o que é importante para ela, e mesmo vendo cada área da vida, a gente pode perguntar, antes desse problema X, no caso dele, que é a ansiedade, ficar mais alta na sua vida, como que você... O que era importante para você, e etc. Então, isso a gente vai vendo, vai conseguindo identificar junto com o cliente o que é para ele, o que é importante para ele, o que ele quer para a vida dele no futuro. Pode passar, por favor. E uma outra coisa bem importante quando a gente fala de valores, quando a gente fala de aspirações, melhor dizendo, é perguntar para o cliente o que significa para ele alcançar essas aspirações. Porque isso vai dizer muito dele mesmo, vai dizer muito como ele se enxerga, vai dizer muito como as pessoas veriam ele. A gente pode perguntar isso, né? Como ele vai se sentir se ele alcançar tal aspiração dele. Vamos falar que, de repente, a aspiração dele é criar os meus filhos e fazer com que eles tenham um bom futuro, um futuro promissor, um futuro de sucesso, sei lá. Como para ele foi importante entrar na universidade, ele pode desejar isso para o filho deles. Fazer com que eu consiga oportunizar para eles uma universidade, por exemplo, para eles pode ser uma aspiração que ele vê ele fazendo enquanto pai. Ou, para mim, eu vejo para o futuro que eu ser um médico de excelência na minha região, enfim, seja relevante para a sociedade. Então, pode ser algo muito ligado para
aos valores dele, né? Quando a gente vê, eles estão sempre ligados. Os valores das aspirações vão estar ali ligados. Então, quando a gente pergunta o que significa as aspirações para o cliente, isso também vai querer dizer dos valores dela, vai estar ligado. Quando ele responde o significado, muito possivelmente isso é um valor para aquela pessoa, como ele se sentiria. A gente consegue também, durante uma sessão, pedir para o cliente, quando a gente pergunta sobre essas aspirações dele, pedir que ele se imagine, olha, fulano, João, vamos botar o nosso caso, se imagine, então, conseguindo ser um bom pai que vai ajudar os seus filhos a ingressar na universidade, imagine-se sendo um bom médico, um bom esposo, enfim, tudo isso vai fazer com que ele, às vezes, sinta, né, alguma melhora ali na hora, assim, uma sensação, melhora no seu humor, uma esperança, por se imaginar ali no futuro, alcançando as suas inspirações. Isso pode motivar o cliente e ajudar ele a lidar, aliviar um pouquinho alguma angústia ali que ele esteja sentindo no momento, enfim, só ajudar mesmo a ele visualizar essa perspectiva de futuro. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Não sei se... foi. Não sei se eu falei baixo. Não, volta. Tá. Bom, dito isso, a gente já deve ter muitos dados coletados quando a gente faz esse exercício com o cliente. A gente consegue ver ali os valores dele, as inspirações, e com isso em mãos vai ser mais fácil, mais tranquilo de acessar, de conseguir, junto com o cliente, definir os objetivos terapêuticos, porque tanto o cliente como o terapeuta vão ter bem assim, ali palpável, o que é importante para aquele sujeito, o que ele quer para a vida dele. E com isso vai estar alinhado aos objetivos para a terapia. Então, você vai perguntar também quais são as suas expectativas, então, para a terapia, para esse processo terapêutico. O que você quer alcançar estando aqui em terapia? Quais áreas da sua vida você acredita que precisam de mudanças? Porque pode acontecer também algumas dificuldades na hora de estabelecer os objetivos terapêuticos, que daqui a pouco a gente vai falar com maior detalhamento. Mas, às vezes, também, assim como a gente fez esse exercício com os valores, nos objetivos terapêuticos, perguntar em cada área da vida, se tiver dificuldade para definir, perguntar ali para o cliente, dentro de cada área da vida, família, relacionamentos, educação, enfim, aperfeiçoamento, e etc., as áreas que a gente já viu anteriormente, quais são os objetivos, então? O que você quer de mudança ali nessas áreas? O que seria diferente na sua vida se você, no caso, se ele, o João, não estivesse com ansiedade tão intensa? Porque, como eu falei, as pessoas, quando estão naquele momento de maior angústia, de maior prejuízo ali devido à sua saúde mental, no caso, podem ter dificuldades para definir esses objetivos, não só, como eu falei, né, dos valores, das aspirações, mas os objetivos também. E aí, se você fazer essa pergunta, o que seria diferente se você não estivesse enfrentando esse problema? Então, o que aconteceria na sua vida? O que você teria para a sua vida? O que você quer para a sua vida? Então, isso são perguntas norteadoras para a gente conseguir definir junto com o cliente esses objetivos terapêuticos. Pode passar, por favor. E uma coisa que várias coisas, né? 4 pontos ali importantes para a gente considerar na hora que a gente vai trabalhar os objetivos terapêuticos. Alinhar as expectativas do cliente, porque como a gente viu ali no primeiro exemplo, lá nos primeiros slides, que o João queria acabar com essa ansiedade. E mesmo como vocês trouxeram aqui, que é importante validar o que é trazido pelo cliente, a gente sabe que a ansiedade é uma emoção e a gente não tem como exterminar uma emoção. E enquanto seres humanos, nós vamos nos sentir ansiosos e que ela tem uma função para a nossa espécie, enfim, para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem que alinhar essas expectativas do cliente para a terapia, dizer o que de fato ele pode alcançar com a terapia, quais são as ferramentas que eu posso ofertar àquele cliente e juntos trabalharmos como equipe para conseguir alcançar esses objetivos. Então, aí entra da psicoeducação, do acolhimento, da empatia, da relação terapêutica, e juntando todos esses fatores, a gente consegue alinhar essas expectativas do cliente. E também quais são as ações necessárias para alcançar as aspirações, que seriam justamente os objetivos. Então, definidos esses objetivos, vão ser ações que vão estar intimamente ligadas às aspirações dele.
Então, para ele alcançar o que ele quer para o futuro, vão ter que ter alguns passos, e isso são os objetivos. E quanto mais clareza você tiver, junto ali, o cliente tiver sobre os seus valores, aspirações, mais motivação ele também vai ter para enfrentar os desafios. Porque os objetivos, eles são assim, são as metas. Mas eles sem uma base, sem estar alinhados aos seus valores, dificilmente você vai conseguir alcançar. Então, quando você tem os seus valores e metas, suas aspirações, vai ancorar ali o tratamento e você vai se sentir mais motivado e vai ter um norte maior, uma maior motivação. Porque só definir objetivos assim, sem lembrar o que de fato é importante para mim, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou desistir. Eu vou falar, não, isso aqui é muito difícil. Mas calma, mas isso aqui é importante para mim. Eu quero alcançar tal coisa, eu quero ser um bom marido, eu quero poder viver melhor com a minha ansiedade, eu quero conseguir que a ansiedade não me atrapalhe a ponto de eu não conseguir sair de casa, a ponto de eu ficar nervoso e achar que eu vou passar mal em outros ambientes. Então, isso é importante, estar alinhado com os seus objetivos, os objetivos estarem alinhados com os valores, com as aspirações do cliente. E eles também, definindo seus objetivos, você vai conseguir manter o foco da terapia e vai também auxiliar na escolha das estratégias, nas intervenções necessárias que vão compor o plano de tratamento. Então, quando você define os objetivos de um cliente, você vai ver, opa, isso aqui é o que ele quer alcançar. Então, de que forma a gente pode alcançar isso? Quais são as intervenções que vão estar ali no plano de tratamento para alcançar esses objetivos terapêuticos? Então, assim, como a gente viu aqui até agora, é muito importante que a gente tenha em mente os objetivos terapêuticos e que não façam de qualquer maneira, mas certifique-se se aquilo realmente é o que o cliente quer, se está alinhado com seus valores, com suas aspirações, e se aquilo é realmente viável. E para saber um pouco mais se isso aquilo é realmente viável, eu vou passar para a Mariana para ela dar continuidade. Oi, gente, boa noite. Boa noite para quem acabou de entrar. Eu agora vou dar continuidade ao que Beli falou, né? Beli trouxe mais uma forma conceitual. E agora eu vou trazer um pouco mais da prática, né? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode chegar nesses objetivos terapêuticos? Quais são as dificuldades? Quais são os obstáculos para a gente chegar no objetivo terapêutico? Principalmente porque no início vocês trouxeram alguns pontos sobre os objetivos mais genéricos, né? Como, por exemplo, acabar a minha ansiedade. E ao decorrer disso, a gente vai destrinchando juntos como é que poderia melhorar esses objetivos, certo? De primeira, a gente pode usar ferramentas, né? Uma delas, existem várias, eu trouxe aí duas. Uma delas é a SMART, que a SMART, ela é um passo a passo, né, do que você pode fazer para observar aqueles objetivos mais genéricos e deixar ele mais específico. No livro Ciclos de Manutenção em Terapia Cognitivo-Comportamental tem falando. Então, é basicamente o S, a parte específica, né? Você ser mais específico no objetivo terapêutico, acabar com minha ansiedade, certo? Mas partindo do pressuposto que a ansiedade é uma emoção e que a gente vai viver com ela para o resto da vida, o que mais especificamente você gostaria de fazer, né? O que você gostaria de mudar? O S seria específico, que seria tornar tangível o objetivo, né? Quais seriam os comportamentos observáveis para chegar no objetivo-alvo? O M seria o mensurável, né? Que seria acompanhar a periodicidade, né? O tempo e a frequência do comportamento novo, né? Que vem se repetindo. Ter o automonitoramento, como, por exemplo, passa um RPD, como é que está sendo essa reestruturação, né? Vamos avaliar se está acontecendo essas reestruturações, há quanto tempo está acontecendo, acompanhar as situações que aconteceu, quais foram as vezes que o paciente conseguiu fazer essa reestruturação, quais foram as vezes que ele não conseguiu e quais são os empecilhos, né? O A é de tangível, né? De atingir a meta, que diz respeito sobre o planejamento, passo a passo, como é que vai ser feito isso, né? Vai ser um treino de habilidade, vai ser um treino de respiração diafragmática, como é que vai ser isso? O R é de ser mais realístico, objetivo terapêutico ser mais realista, quando ele está alinhado com os valores do paciente, né?
Lá mais para frente eu vou detalhar um pouquinho sobre algumas pedras no meio do caminho, né, sobre esses objetivos dos pacientes, que é importante que ele seja o mais realístico possível, né, dentro da demanda do paciente. E o T seria o tempo, né, que é importante acompanhar o passo a passo desses objetivos, tanto com o paciente como você enquanto terapeuta. Porque nesse ponto é importante avaliar quando é que está existindo procrastinação ou quando é que está existindo obstáculos. Será que esse objetivo terapêutico que a gente determinou com o paciente, né, de forma colaborativa, está existindo algum problema? Será que as metas não estão muito altas? Será que o plano de ação que eu estou fazendo com ele não está realístico com os objetivos dele ou realístico com a rotina dele? E o próximo, que pode ajudar, né, a gente a desenvolver esses objetivos terapêuticos mais específicos, seriam fazer pergunta, né? O ponto lá, que era a pergunta, acabar com a minha ansiedade. O que mais te incomoda ao sentir ansiedade? E o que é que você gostaria de mudar? Isso é mais no sentido de psicoeducar o paciente que a ansiedade não tem como se acabar. É algo natural, é algo que ele vai sentir para o resto da vida, todos nós vamos sentir. Mas ele saber lidar com essa ansiedade, né? Então, no caso, seria como ele tem o diagnóstico de TAG, o que é que poderia ser feito nesse processo? Fazer um encaminhamento para o psiquiatra, fazer um acompanhamento de psicofármacos, trabalhar respiração diafragmática, trabalhar estratégias de enfrentamento, de sensibilização. E o outro ponto seria dormir melhor, né? E o que é que seria dormir bem para ele? O que é que ele entende? Seria iniciar o sono e permanecer, ou seria permanecer no sono, ou seria diminuir os pesadelos, tentar trazer de forma mais mensurável mesmo, realístico, o que é que está trazendo de incômodo para esse paciente. O fato que ele falou que a esposa diz que ele não é objetivo, né, nas falas dele, mas ele traz, foi a esposa que disse, mas será que para ele é importante adotar essa estratégia? Será que para ele julga importante? Será que para ele é um valor adotar a estratégia? Vai ser importante para ele? Ou ele quer fazer alguma coisa para manter um relacionamento ou em função de algum outro objetivo, que seria manter um relacionamento, ter uma relação estável com a esposa, evitar conflitos. É importante investigar isso também, principalmente quando o paciente traz que é um objetivo que outras pessoas falaram para ele e ele reproduz isso na terapia. Mas será que isso faz sentido para o paciente? Será que isso está alinhado com os valores do paciente? É isso mesmo que ele quer? O outro ponto é o que você quer alcançar saindo de casa mais vezes, né? Ele falou que gostaria de sair mais de casa, certo? Mas sair de casa para quê? Qual era o objetivo disso? De sensibilizar, conseguir sair mais vezes sem ter crises, conseguir ir para um parque com os filhos, conseguir sair de casa e tentar acalmar esses pensamentos disfuncionais sobre a percepção dele sobre o mundo, que o mundo é perigoso, que a qualquer momento pode ter outra pandemia. Então, tentar ser mais específico. E aí, trazendo os objetivos mais específicos, né, que poderiam ser, fazendo questionamentos com ele, fazendo avaliação com ele, seria diminuir o desconforto fisiológico ao sentir ansiedade e as frequências das crises, buscar ser mais assertivo diante da minha decisão e não gastar muito tempo, buscar entender e experimentar o que entendo por lazer e incluir minha família nisso e diminuir mais minhas explicações para tudo, né? E aí é importante que a gente entenda que os objetivos, eles existem. No início, quando Bela perguntou, né, os objetivos mais genéricos, trouxeram aqui que é importante hierarquizar, né, ver o que é mais importante, o que é mais latente para ele. E isso é, sim, verdade. Principalmente trazendo um pouco da DBT, né, da terapia comportamental dialética, é importante, um dos objetivos dela, que eu acho bem pertinente trazer aqui, enquanto reflexão, não enquanto teoria apenas, mas enquanto como a gente vai se inclinar para esse paciente, né? Qual vai ser a nossa postura ativa desses 50% do empreendedorismo colaborativo? Que no plano de tratamento é importante entender que os objetivos, eles precisam tomar
a partir do momento que você identifica comportamentos que ameaçam a vida, automutilação, suicídios, uso por substância, pacientes que têm comportamentos impulsivos, pacientes que, por exemplo, têm TDAH, têm borderline, fazem comportamentos bastante impulsivos que colocam eles em risco e colocam os outros em risco. Então, é importante, dentro dos objetivos, observar aquilo que ele quer mudar e que esteja colocando ele em risco. Porque sem paciente saudável fisicamente e mentalmente, a gente não tem terapia. Então, a gente precisa, primeiramente, da integridade física desse paciente para continuar, para dar esperança a ele nesse tratamento. O segundo ponto que a gente precisa levar em conta é os comportamentos que interferem na terapia, como falta, hostilidade com o terapeuta, possíveis abandonos. É importante que a gente coloque como objetivos nesse meio o que é que tem de obstáculo, de empecilho, para que o paciente mantenha nesse tratamento, né? Tomando como base de que esse tratamento só vai acontecer se ele tiver no encontro conosco. Então, é importante que a gente identifique, né, possibilidades do que pode estar intervindo nisso. Por exemplo, no caso de João, o medo dele, de repente, de sair de casa pela contaminação. A terapia é presencial, mas ele ainda passou já o surto de pandemia, mas ele ainda está com medo, porque a gente está na época de julho, que é muita chuva, gripes, enfim, viroses, e ele não quer sair de casa para ir para a terapia com medo de se contaminar. Então, está faltando as terapias. E aí, vamos tentar avaliar isso, né? Como é que a gente vai atingir os objetivos dele se está existindo essa falta? E, por último, os comportamentos que geram consequência na qualidade de vida, né? Que aí seriam, de forma mais abrangente, os objetivos dele mesmo, né? Como diminuir as crises, conseguir reagir às reações fisiológicas. E aí, uma outra coisa que eu trago, assim, como importância, como reflexão mesmo na prática clínica e no raciocínio clínico, que até coloquei aqui, e terapeuta, é importante lembrar, vice, o cuidado com os objetivos que possam fortalecer a crença disfuncional do paciente. No caso de João, ele tem as crises de ansiedade e em alguns momentos ele falta o trabalho, né? Isso tem lá no relato de caso dele, né? No caso dele. Então, é importante a gente avaliar se João trouxesse, eu preciso melhorar a minha eficiência no trabalho. E aí a gente precisa detalhar, certo? O que seria essa eficiência para você? Né? Porque João pode estar querendo com esse objetivo fortalecer uma crença dele de desamparo, né? Então, é realmente a mão de obra de João, né? Fortalecendo uma crença de desamparo, ou João está faltando a esses trabalhos por causa das crises de ansiedade. Então, é muito do olhar, para onde a gente vai olhar, qual é o caminho que a gente vai olhar? A gente vai olhar porque João está sendo ineficiente na mão de obra do trabalho dele, ou é porque existe o obstáculo das crises de ansiedade, uma questão fisiológica que se precisa ser tratado ou com psicofármacos ou com outras estratégias para ele conseguir ir ao trabalho. Um outro cuidado que a gente tem que prestar bastante atenção é que existem intervenções da TCC que será possível mudar a situação, outras poderá estruturar os pensamentos distorcidos, mas às vezes não será possível nenhum nem outro. Então, é importante pensarmos em um plano de tratamento a partir das terapias contextuais. Às vezes, a gente vai receber paciente que a TCC ela não vai dar conta. Isso aí é fato. Então, é importante a gente avaliar, tanto em supervisão como no plano de tratamento, o que é que eu posso melhor fazer por esse paciente. Lembrando que a gente precisa dessa expertise terapêutica e dessa habilidade terapêutica. Às vezes, estruturar pensamentos disfuncionais não vai mudar, porque os pensamentos não são disfuncionais, eles são coerentes com a realidade. E, às vezes, mudar a situação também não vai funcionar, né? Principalmente quando, por exemplo, a gente pega um paciente de vulnerabilidade social. Às vezes, isso não vai acontecer. Então, é importante a gente ampliar esse plano de tratamento do paciente e, de repente, ver as estratégias de aceitação e compromisso, se for uma demanda de desregulação emocional, impulsividade, ADBT, e entender que a gente está dentro de um guarda-chuva. E aí, eu queria lançar para vocês, né? Na 13ª sessão, o João relata para a terapeuta que sua esposa pediu divórcio. Aí, eu queria saber de vocês, o que é que vocês
pensariam sobre isso? Vocês, enquanto terapeuta, como é que vocês iriam manejar isso, sabendo que João tem aqueles objetivos terapêuticos mais específicos e emergiu esse fato na vida de João agora, e ele está bastante conturbado com a descarga, uma demanda emocional imensa, é pauta para terapia o tempo todo, tudo fica em stand-by e ele está focado nisso. Como é que vocês caminhariam com a sessão de vocês enquanto terapeuta e João enquanto paciente? Primeiramente, acho que eu faria o acolhimento, né? Ouviria o que ele está trazendo, que é uma coisa muito importante para a vida dele, né? Provavelmente trouxe muitos impactos emocionais nele. E aí eu fiquei me perguntando, assim, tem que acolher, obviamente. E aí eu mesmo me perguntei agora, será que eu perguntaria como ele está se sentindo em relação a isso? É meio que óbvia a resposta, mas eu pergunto ou não pergunto? Eu tenho essa dúvida para mim mesma, sabe? Perfeito. Mais alguém? Pode falar no chat, que eu estou vendo o chat também. Não, silêncio. Então vamos lá, vamos construir esse raciocínio juntos, como se a gente tivesse uma supervisão. A gente toma como base de que aí, se a gente está na 13ª sessão, então é porque a anamnese, as sessões iniciais de avaliação já foram feitas. Então, os objetivos terapêuticos inicialmente foram feitos. Esses objetivos já estão mais especificados e o plano de tratamento já está seguindo, a conceitualização já está sendo feita e as intervenções já estão sendo feitas. Já tem plano de tratamento, já tem plano de ação e João está seguindo. E aí, do nada, João chega com isso num consultório para a gente. Será que a gente daria ênfase a isso e esqueceria os outros objetivos? Ou a gente adicionaria mais um objetivo dentro de tudo isso? A resposta é: lembrem-se que a gente vai estar sempre no empirismo colaborativo com o paciente. Se passou 1, 2 sessões e o paciente está nisso, é importante sim fazer um acolhimento, como o Nato falou, porque é uma demanda é uma demanda emocional muito grande, né? É algo que vai destabilizar a vida dele, evidentemente, mas é importante que a gente, a partir do momento que a gente perceba que essa é uma pauta que está tomando conta da terapia, a gente traga o empirismo colaborativo. A gente fale com o João, faça um acolhimento sim, mas fale com o João sobre o tratamento, porque o tratamento só anda se terapeuta e paciente estiverem alinhados. Se durante uma conversa vocês indagarem a João, que, João, eu estou percebendo que isso está sendo uma pauta muito importante na tua vida, né? Tá te desestruturando, tu saiu de casa, tu tem teus filhos, tu não sabe, tu estava indo tão direitinho no tratamento, mas o que é que você quer neste momento? Você quer seguir com a hierarquia dos objetivos que a gente fez no início das nossas sessões? Ou você quer dar ênfase a esta demanda agora? Então, João vai precisar ser protagonista nisso, porque isso é sobre a vida de João. E a gente está tomando como base também que se João estiver desregulado nessa pauta da vida dele, o resto todo não vai andar. Porque isso é muito forte para João. Então, a gente vai precisar retomar os objetivos terapêuticos com o João e alinhar com o João o que vai ser importante dar continuidade agora. Partindo como se fosse, andou com a terapia, teve algo que apareceu, emergiu, mas a partir dali, o que é que a gente vai fazer? Então, junto com o João, tomar esses próximos passos, né? Então, assim, no caso de João, ele tem essa desregulação emocional da questão da ansiedade, das crises de ansiedade, que é algo que domina a vida dele. Então, a gente, enquanto terapeuta, a gente precisa colocar também como ponto de partida e hierarquização essa regulação emocional dele. Porque, muito provavelmente, com esse evento, João pode ter recorrências novamente de crise ou permanecer na crise. E aí, como é que a gente vai fazer de conta que nada está acontecendo da crise de ansiedade dele? Então, João pode dizer, olha, eu quero dar ênfase a esse meu divórcio, sim, eu quero colocar como meu primeiro objetivo terapêutico, que é o mais importante possível.
Mas a gente, enquanto terapeuta, a gente entende também o que é melhor para o paciente, diante, inclusive, da periodicidade, diminuiu as crises de ansiedade, a frequência começou a baixar, a gente também precisa sugerir a João, para que a gente continue também sobre o objetivo de acabar com a ansiedade. Sobre com o objetivo mais específico, organizar a questão fisiológica dele. Porque os dois vão trabalhar juntos, mas são dois objetivos que um vai beneficiar o outro, entende? Então, é muito nisso, a gente precisa, nesse ponto, tomar como base que os objetivos terapêuticos é um ponto que a gente pode retomar a qualquer momento na terapia, e também entender que é um empirismo colaborativo, né? Não é a gente que vai ditar, a gente precisa entrar em um acordo, a gente precisa entrar em uma congruência no plano terapêutico com o paciente. Porque muitas vezes o terapeuta vai querer dar continuidade nos objetivos e João está lá, sofrendo com essa possível divórcio com a esposa. E aí? E o que está funcionando nessa terapia? Né? Então, a gente precisa refletir também sobre essas habilidades da gente enquanto terapeuta. Um outro ponto é que... Pronto. É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Isa, pode falar. Eu tenho duas dúvidas no caso. A que eu tive agora é o que o terapeuta faria no caso do João, assim, no meio do desespero, enquanto ele relatava o quanto ele estava sofrendo por causa do divórcio, ele perguntasse a opinião do terapeuta, tipo, ele pedisse um conselho. Qual seria a posição do terapeuta nesse caso? Então, a posição do terapeuta, a gente tem que partir do pressuposto que a gente não pode aconselhar. A gente tem que botar o paciente como protagonista nisso. Então, é acolher essa emoção, esse fato da vida dele, sim, e junto com ele entrar em um consenso, uma resolução do que pode ser feito. Entende? Porque se a gente for dar o conselho, a gente for opinar e não levar em consideração o que João pensa, a gente está invalidando a parte do paciente nesse processo. Lembre-se que o paciente ele é responsável pelo processo dele. A gente, na TCC, a gente traz muito essa responsabilidade do paciente nesse processo. Evidentemente que nos inícios das primeiras sessões, quando ele trouxer isso, ele vai estar com a desregulação emocional muito considerável. E aí, nesses momentos, de repente, após um acolhimento, após uma escuta, fazer alguma técnica de mindfulness com ele, para ele tentar estabilizar, acalmar essa reação fisiológica e, junto a ele, tentar decidir. Porque é sobre a vida dele, ele é protagonista nisso. Mas nada impede também de que a gente, se perceber que tem algo eminente, como, por exemplo, as crises de ansiedade, a gente também sugira a ele. Tem como trabalhar dois objetivos ao mesmo tempo. Entende? Muitas vezes, quando a gente trabalha o primeiro objetivo, no hierarquia de objetivo, a gente também está dando base para os outros objetivos terapêuticos. Se a gente trabalhou com o João a desregulação emocional na ansiedade, muito provavelmente o João vai conseguir conduzir esses momentos de encontro com a esposa, com a ex-esposa, de encontros de assinar o divórcio, de encontros com o filho para ter a conversa sobre o divórcio, de forma regulada. Não sei se eu consegui te explicar. Deu para entender, sim. Aí, a outra dúvida que eu tive foi quando a Isabelle estava explicando sobre os valores, as aspirações, que é importante você questionar o paciente sobre isso enquanto você tenta definir os objetivos junto com ele. Eu fiquei pensando como seria esse processo caso o paciente fosse uma criança ou um adolescente que ainda não tem muita noção dos valores e das crenças dele. Como que seria? Bom, eu confesso que da parte de infantil, assim, adolescente, eu não tenho muito embasamento, não é algo dos meus estudos. Se a Mariana quiser complementar depois, fica à vontade. Mas eu acho, assim, como você falou, as crianças estão formadas, realmente, a criança está em construção, não tem como você ver ali o que é importante para ela enquanto valores. Então, isso seria realmente para adultos.
O jovem, o adolescente, aí já tem, assim, algo que ele vai considerar assim, importante, ele já está com algo mais formado. Obviamente que ainda não é definitivo, até porque nem adultos os valores são definitivos, como eu falei, eles são mutáveis. Mas eu não, ao meu ver, é algo que é mais fácil de você conseguir acessar, não propriamente de um valor, assim, mas de repente algo, aspirações com certeza, porque o adolescente provavelmente, se ele não estiver, de repente, sei lá, enfrentando um transtorno depressivo, um humor mais rebaixado, provavelmente ele já se vê no futuro, ele já tem algo que ele almeja. A criança, eu acho que você vai ter que ver mesmo ali que é situacional, o que está prejudicando ela, o que precisa de melhora junto à criança para poder definir os objetivos. Se a Mariana quer complementar, porque realmente eu confesso para vocês que a parte da TCC ligado à infância, à adolescência, eu não tenho muito domínio. Não sei se a Mariana quer complementar. Complementando o Belle, sim, a gente tem que partir do ponto de que trabalhar com criança, não sei se alguém aqui trabalha com criança, é muito difícil a gente acessar cognições de crianças. Elas não têm essa maturação cerebral feito um adulto tem. Então, é muito difícil a gente questionar socraticamente, é muito difícil a gente trabalhar até algumas distorções com o paciente pequeno. É difícil a gente ver, trabalhar com ele aspirações sobre o futuro com o paciente. Por quê? No cérebro de uma criança, ela é muito do concreto. Então, ela é muito do aqui e do agora, ela é muito do presente. Então, esses objetivos terapêuticos, esses valores terapêuticos com a criança, seria no sentido de o que ela quer, o aqui e agora, de mudança. Entende? Porque a gente tem que partir do ponto também que essas crianças, elas estão formando os valores dela. Então, ela não teve contato com várias experiências do mundo, ela não experienciou muita coisa para ter uma noção sobre o futuro, o que ela deseja para o futuro. Muito de trabalhar com criança é o aqui e agora. Por isso que quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha normalmente a partir do comportamento e não a partir da cognição. Com os adultos, normalmente, a gente tem a tendência de trabalhar mais a cognição, para a gente ver o resultado no comportamento. E as crianças não. Então, é muito disso, trabalhar valores e aspirações com crianças, é muito do aqui e do agora. O que é que ela deseja mudar, o aqui e agora, no aspecto da família dela, no aspecto da escola dela, no aspecto da atividade extracurricular dela, no aspecto dela ter uma apresentação de um trabalho, sei lá, esses trabalhos de escola que tem para apresentar. Quais são as dificuldades nela neste momento, entende? Trabalhar com criança é mais isso, é o aqui e agora, porque elas não têm essa capacidade cognitiva mesmo, por uma questão de maturação cerebral mesmo, de uma aspiração. Então, os valores dela é muito do aqui mesmo, agora, o presente, o que é que ela quer mudar agora. Te respondi, Lisa? Respondeu sim, muito obrigada, gente. Gente, eu vou colocar a lista de presença no chat. Aí vocês podem mostrar, por favor, a palavra-chave para o pessoal preencher. Gente, pode ser objetivo, a gente acabou esquecendo disso, mas pode ser como eu falou. A gente nem colocou no slide, desculpa, gente, realmente a gente nem se ligou nisso. Alguma dúvida, mais alguém, alguma contribuição também é muito bem-vinda. Vou entender que isso é um não, que vocês estão satisfeitos, que foi tudo bem, que vocês vão sair daqui super fazendo objetivos terapêuticos, tanto do caso de vocês fictício, como da vida de vocês também, que é importante, vocês usarem, quem já estiver atendendo, tudo bem, mas quem não estiver atendendo ainda, use o próprio exemplo, ou use o exemplo de alguém de dentro de casa, apliquem isso, faça por escrito, né, o que você poderia perguntar e vão para a prática, assim. Gostei muito da aula. Acho esse tema muito importante e primordial, porque se a gente não tiver um objetivo
com aquela pessoa, a gente não sabe para onde está indo, né? A gente está com uma venda no rosto e não sabe qual caminho que está tomando. Então, ter esses objetivos é a diretriz mesmo para a gente seguir para ver se aquele tratamento está ajudando realmente a pessoa, porque se a gente não tivesse parâmetro, a gente não sabe se está dando certo, se não está dando. Então, o objetivo é extremamente importante. Então, ela foi muito, muito boa. Queria agradecer também a aula muito boa. A junção ali, Isa, Mari, arrasaram. Fiquei muito feliz. Sim. E dessa ideia, né? Mais teoria e a prática, perfeito. Assim, Uhum. acrescentar. E, gente, gostaria de dar um recado final em relação aos certificados do grupo de estudos. Nós agora vamos computar tudinho, calcular tudo certinho, a presença de cada um, e nós daremos um prazo de, no máximo mesmo, 2 semanas para enviar o certificado. Os certificados serão enviados pelo e-mail de vocês, então fiquem atentos. No Instagram também nós continuaremos atualizando em relação ao certificado, se a gente mandou e-mail ou não. E caso haja algum problema, nós estaremos disponíveis lá no direct do Instagram para vocês tirarem dúvidas caso o certificado não tenha chegado. Então, nós teremos esse prazo de 2 semanas para poder enviar para vocês, tá bom? E qualquer problema a gente resolve. Só vocês mandarem no direct lá. Que pena, Isadora, que você não viu os ao vivo, mas você falou que viu no gravado, então já é um conhecimento que você obteve independente do certificado ou não. Acho que isso também é muito importante, além das horas complementares que a gente obtém. E nos próximos grupos de estudos, a gente vai compartilhar no Instagram, aí você fica atento para você ir desde o início, para aproveitar tudinho. Dona, a gente vai ter mais em breve. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Não acabou, é só uma pausa. Isso. Continuem acompanhando e qualquer dúvida, procura o Beli ou eu no Instagram, que a gente troca ideia, constrói raciocínio juntos e vamos aí. Sim. E a pegada é esse negócio prático, né? Como a gente fez aqui. A gente pensou em trazer algo prático, não só teórico, porque não adianta a gente ficar só na teoria e não saber como que aquilo se articula na vida real, né? Então, a nossa pegada é essa, trazer algo prático também, não só teórico. É isso, né, gente? Eu agradeço todo mundo que participou. Foi uma ótima oportunidade estar aqui com vocês. Espero que a gente continue juntos aí nos próximos eventos da Liga, não só aqui no grupo de estudo, mas nos próximos eventos também. Fiquem ligados, como eu falei, nas redes sociais. Tem mais coisa vindo por aí. Então tá bom, gente. Boa noite. Quem não assinou, o link tá presente aí que eu fixei no chat. E a palavra-chave é objetivos, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, gente.